Pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana e hoje eu vou apresentar para vocês o meu pitch, intitulado A Intergeracionalidade no Mercado de Trabalho, os desafios dos treinamentos corporativos no século XXI. Saindo da faculdade, fiquei alguns anos trabalhando nas salas de aula. Porém, tive uma experiência e fui para o mundo corporativo, especialmente na parte dos treinamentos. E aí, comecei a pensar sobre a seguinte questão: os treinamentos da sua empresa são eficientes? Porque nas experiências que eu tive, dentro e fora da sala de aula, sempre ouvi ou sempre observei que algumas pessoas estavam insatisfeitas com esses treinamentos. E outras ainda nem imaginavam que as salas de aula não são só nas escolas, mas também dentro das empresas. Fui então pesquisar um pouco mais sobre isso, para saber, se é algo só da minha realidade ou se tem mais por aí. Olha só, descobri que Harvard já fez um estudo com 1.500 gerentes e esse estudo demonstrou que 75% dos entrevistados não estavam satisfeitos com os treinamentos corporativos que recebiam em suas empresas. Muitas vezes, esses treinamentos eram dados de forma genérica, de maneira que as pessoas nem conseguiam absorver direito o que era passado. Porém, as empresas nem sempre pensam que não está tudo bem por aí. Sabe por quê? Porque o investimento é muito alto. Só em 2015, por exemplo, as empresas ao redor do mundo gastaram 356 bilhões de dólares em treinamentos. Então, por um lado, a gente tem uma mentalidade de funcionários insatisfeitos e, por outro, empresas que investem muitos dinheiros, né? Então, a gente tem esse problema, mas ele não é só. Porque hoje nas empresas a gente tem diversas gerações trabalhando ativamente nas empresas, trazendo também um choque de ideologias. Os mais novos querendo inovar e os mais antigos com as metodologias mais tradicionais, mais antigas. Como lidar com tudo isso, então, nos treinamentos? Como tornar, então, isso mais efetivo? Primeiro, vamos olhar e identificar que os treinamentos no mundo corporativo são também verdadeiras salas de aula e que nós precisamos repensar essa maneira do conhecimento, seja ele pessoal e profissional. Qual que é a solução, então? É o método que eu defendo aqui, chamado método GISA, que visa aliar a experiência e a tecnologia como uma forma de organizar os elementos de uma equipe por meio da inovação na aplicação dos treinamentos corporativos, para que eles sejam realmente, de fato, eficientes e úteis para os seus colaboradores. Então, uma mesma equipe pode ter colaboradores de diferentes gerações, e ainda que isso pareça um problema, na verdade, isso é uma oportunidade de criatividade para a gente inovar. A gente tem que perceber que cada geração possui características específicas. Enquanto funcionários mais velhos podem agregar com as suas vastas experiências, contando sobre a sua trajetória, os mais novos, como eu já mencionei anteriormente, podem agregar com o conhecimento tecnológico e essa vontade de inovar. Então, a gente pode pegar essa ideia, enxergar essa equipe de intergerações e fazer com que os treinamentos sejam muito mais do que meras apresentações de slides. Como? Quando a gente pega esse treinamento e transforma ele, seja por meio de gamificação, seja por meio de storytelling, o importante é focar em maneiras diferentes, inovadoras, visando troca de experiências e conhecimentos, buscando treinamentos que sejam interativos, desde uma simples contação de histórias, porque sim, isso pode ser um treinamento e muito efetivo. Imagine se um funcionário mais antigo, ao invés de passar um treinamento maçante, conta a sua história, conta a sua trajetória. Isso se torna muito mais eficaz, explicando. Um pode ensinar o outro dentro da empresa. Essas dinâmicas em equipe ajudam muito também a quebrar essas barreiras sociais que podem acontecer entre as gerações e essas diferenças, de algo mais tradicional, algo mais inovador. O que pode ser um problema iminente pode ser, na verdade, uma maneira de inovar e trazer mais experiência para os treinamentos. E aí, como que a gente pode fazer? Eu vou apresentar aqui para vocês um exemplo de gamificação. Então, esse caso já existe, inclusive, e pode ser aprofundado além da gamificação. Mas para provar para vocês que isso já funciona e pode ser ainda mais extensivo, a gente pode praticar em mais empresas, em outros níveis, a gente tem um exemplo aqui na área de vendas.
em que a empresa desenvolveu um aplicativo, né, que é um jogo para smartphone, que tem várias questões e que os funcionários eles aprendem ali a vender jogando. E olha só, 98% dos mais de 5 mil jogadores no ano de 2020 aprovaram esse tipo de treinamento. E as empresas também adoraram, porque afinal de contas as vendas aumentaram mais de 40%. Então, o que eu gostaria de trazer aqui para vocês defendendo a minha ideia? Primeiro, os treinamentos corporativos são e devem ser vistos como verdadeiras salas de aula. Nós devemos pensar em maneiras de inovar nos treinamentos para que eles sejam realmente úteis e aplicáveis. Como que a gente faz isso? Pensando em como nós elaboramos treinamentos. E esses treinamentos, eles podem ser desde simples, por exemplo, situações que mostrem ideias que podem acontecer na empresa, trocas de experiências, contações de histórias. O importante é quebrar essa ideia de que treinamento é algo maçante e muito tradicional. E com isso, então, eu pretendo, obter maior índice de engajamento dos funcionários, trazendo jogos, dinâmicas e trazendo uma absorção maior de conteúdos que possam realmente ser replicáveis pelos funcionários no dia a dia. E claro, isso vai trazer o quê? Recompensa financeira para a empresa. Espero que vocês tenham gostado e agradeço pela oportunidade.